Glória a Deus. Tudo bom, Paz do meu Senhor, irmão? meu querido. Amém. Amém. Bom te ver aqui, cara. Só assim a gente se vê, né? Como é que Igualmente, é. Tudo bem, graças a Deus. E o seu senhor, pai já como é está que em casa? tá? Tô bem. Seu pai já está em casa? Tá em casa. Tá em Ah, casa, glória a Deus. amém. Jonas disse talvez você não pudesse hoje, mas Deus deu a graça, né? E estamos juntos, né? Verdade. Para a glória de Deus, né? Quero agradecer mais Isso. uma vez essa oportunidade que o MEC me dá, né? Quero agradecer a você, sabendo das dificuldades que você tem passado com a sua família, né? Quero agradecer a você, a Jonathan. Quero agradecer ao meu pastor, né, por estar sempre ajudando vocês aí, ensinando, conduzindo vocês como um pastor conduz as ovelhas, né? Quero agradecer também à igreja, né, porque é um momento de a gente se ver um pouco, né? E agradecer a Deus acima de tudo, né? Porque é por Ele que estamos aqui. Vivemos e respiramos nesse dia por causa dele, né? E é motivo de alegria de a gente se agradecer, né? Dizer o quanto ele foi bom nesse dia para nós, né? Não importa o que cada um de nós passamos, mas ele foi Deus, como você disse, né? Fazendo ou não fazendo, ele continua Deus. É... E tá mais aqui hoje, né? Para Deus usar a minha boca para falar é muito gratificante assim, porque a gente quando olha o tamanho que a gente é diante de Deus, né? A grandeza que Deus é diante da nossa vida, né? Mas ele usa as ferramentas, né, necessárias, né? Hoje precisou da chave de fenda, né? Amanhã ele pode precisar da estrela, amanhã ele pode precisar da chave de boca, né? Cada um na sua função, sem precisar a chave de fenda arrebentar a chave estrela e nem a chave estrela arrebentar a fenda. Esse louvor aí tem tudo a ver com a palavra que vai ser ministrada nessa noite, né? De o vaso, de oleiro, né? Ainda bem que a gente está na mão do oleiro, ainda bem que a gente é o vaso que está na mão do oleiro, não é o oleiro que está na mão do vaso, né? Como passou um filme uma vez que o cara queria ser Deus, e aí o Deus desceu e disse, olha, eu vou tirar férias e vou deixar você como Deus, né? E aí ele bagunçou tudo. E aí ele pediu socorro, dizendo, venha-se embora, acabe suas férias aí, venha-se embora, né? Porque só Deus que é maestro no planeta, só ele sabe controlar de forma poderosa. Ele sabe controlar com harmonia, né? Todo som que sai da terra, tudo que tem na terra. E para essa noite tem uma pequena introdução, né? Um pouco assim, Jeremias, ele foi chamado por Deus para uma missão. E os estudos que a gente descobriu estudando um pouco sobre Jeremias, a gente viu que ele foi chamado entre 18 a 20 anos de idade, porque os hebreus, né, consideravam pessoas jovens ainda com essa idade. E aí ele também foi um profeta conhecido como profeta chorão, um profeta de lágrimas, né? Ele também foi conhecido como o maior dos profetas em termos de saber da vida dele no Velho Testamento. Nenhum profeta tem. As pessoas sabem tanto da vida de Jeremias como em outros profetas não conhecem. Então, a gente trazendo um pouco dessa introdução, mostrando um pouco de Jeremias, né? Deus ele não tem idade, ele quando ele quer que a gente participe de uma missão ou de um ministério que ele queira que a gente participe, ele não vê a idade, né? Ele diz que ele quer usar, porque Jeremias até tentou se sair, né? Dizendo que era uma criança, que não sabia falar, né? Mas ele disse que só queria que ele fosse porque ele ia botar a palavra na boca de Jeremias. Então, quem bota a palavra na nossa boca, nessa live, nesta noite, é Deus. A gente estuda, mas ele que vem com o Espírito Santo dele e conduz todo esse culto, toda essa adoração para ele. Então, o que vai sair da minha boca hoje, né, a gente crê. Por quê?
Porque estamos aqui reunidos pela fé. Né? O que faz eu ler a palavra de Deus é a fé. O que faz eu me reunir e falar de Deus é a fé. Né? E se estamos aqui hoje é pela fé. Né? Acreditando que Deus se faz presente e que Deus tem uma palavra. Não importa qual seja o tipo da palavra. Mas ele diz que ama a quem ele corrige. Né? Então, ele tem um cuidado com os filhos dele. Um cuidado especial. Ele não quer que nenhum filho dele se perca. Né? Então, hoje, a palavra de Deus para a nossa vida é em Jeremias, e ele fala conosco de 3 pontos. O primeiro ponto que ele fala, quando ele quer se revelar à humanidade, ele tem 3 pontos para nós, que eu consegui buscar nesse estudo. O primeiro é uma profecia verbal. Dessa forma. Assim diz o Senhor, uma ação. Deus se revelando para a humanidade, né? Com uma profecia verbal. A segunda é uma profecia factual. É quando o fato é real, concreto, que aponta para o futuro. Então, é uma profecia factual. E ele também se revela com a profecia simbólica. E a profecia simbólica é essa que nós estamos lendo hoje. Né? Porque ele traz, quando é um fato real, quando um símbolo é tomado, usado como mensagem, conforme o texto. Né? Esse é o texto que Deus colocou no meu coração para ler nessa noite. E é uma profecia simbólica, profetizado por um profeta chamado Jeremias. Né? E trazendo para os dias de hoje, para trazer grande ensinamento para a nossa vida. Vamos ler a palavra lá em Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E o tema que Deus coloca no meu coração é o vaso na mão do oleiro. Mas eu queria começar a falar um pouco sobre o vaso, né? Dizendo assim, porque quando Jeremias desceu lá, o vaso já estava sobre a roda. Mas eu queria voltar um pouco atrás, né? Porque para chegar a um vaso, precisa ter a matéria-prima. E a matéria-prima é o barro. Então, para o barro chegar ali e se tornar um vaso, ele precisa passar por alguns processos. Né? Ele não faz com qualquer tipo de barro. Né? Eu fui estudar e fui ver que existe catalogado 200 tipos de barros. E só 8 serve para o oleiro fazer o barro. Só 8. Né? E é catalogado em todo o planeta. 200 tipos de barro e só 8 serve para fazer o vaso. Então, eu quero começar um pouco antes, né? Para a gente chegar no vaso que está na roda e está na mão do oleiro. A primeira coisa que o oleiro precisa fazer é escolher o barro, porque ele precisa da matéria-prima. E o interessante, entretanto, é que ele não vai na farmácia, ele não vai no mercado, ele não vai na padaria buscar esse barro. Interessante é que ele vai buscar esse barro
no brejo, no pântano, no mangue, onde tem serpentes, cobras, onde tem caranguejos, né? Aonde ninguém escolheria pegar a sua casa e fazer ali. Mas o oleiro vai lá, né? Eu me lembro da minha vida quando um dia o oleiro olhou para mim e foi lá e me tirou do lamaçal, do lodo de perdição, né? O oleiro nesta noite está dizendo que ele, para começar um vaso, ele precisa fazer a escolha do barro. O vaso só vai ser feito se tiver o barro. E não é qualquer barro. Quem olha com olhar clínico é o oleiro. Eu não posso, nem Jeremias podia olhar o tipo de barro que seria para ser feito ali naquelas rodas, um vaso. Porque Jeremias não tinha um olhar clínico. Mas o olheiro, nesta noite, está aqui dizendo que ele tem um olhar clínico. E ele vai aonde ninguém vai mais. Pântano é um lugar cheiroso, pântano é um lugar perigoso, e o pântano fede. Então, o barro que sai dali, com certeza vai sair fedorento. Me lembro quando tinha 13 anos, lá onde eu morava, tinha um local que eu fugia de casa, né? Já era um menino traquino, esperto, fugia de casa e ia pescar, pegar beta no mangue lá. E quando eu vinha no meio do caminho, eu achava uma torneira, lavava as pernas, porque ficava cinza, né? E vinha-me embora. Mas no andar da carruagem, eu chegava em casa todo cinzento, porque eu lavava com água. A água não tira, né? E chegava cheiroso, não chegava cheiroso, não chegava cheirando natura, né? E aí minha mãe percebia, minha irmã percebia que ela tá até aí. Minha irmã foi uma mãe para mim, né? Até demais. Mas aí percebiam, por quê? O mau cheiro vinha comigo, as pernas cinzas, sujeira. Então, o oleiro ele vai nesse lugar, meu irmão. E aonde começa esta mensagem, meus irmãos? Preste atenção aqui nessa mensagem. Na primeira coisa que Deus quer que eu fale para vocês nesta noite, é que não foi nem eu e nem você que escolheu Deus. Foi Ele que nos escolheu. Que a gente nunca esqueça disso. E Ele escolheu a gente não em lugares que para a gente é bom, porque a gente não saiu do nosso do nosso habitat, a gente não saiu da nossa praia, a gente não saiu da nossa mansão, a gente não saiu da nossa comunidade para ir lá escolher Deus. Foi Deus que foi lá e escolheu eu e você para estar aqui nesta noite, para dizer algo importante para mim e para você, para dizer que eu e você, para ser vaso, precisa passar por processos, e os processos são na vida, e ele trouxe Jeremias para aquele lugar, para mostrar que ele era o oleiro, e que o vaso era Israel, mas para o vaso ele precisava passar pelo processo do barro. Sem matéria, o vaso não é feito. E aí começa a primeira palavra que Deus colocou no meu coração. Foi eu que escolhi você. Nos lugares tenebrosos. Nos lugares que ninguém mais ia. No lugar que as pessoas já tinham desistido de você. Eu fui lá no mangue e peguei o barro. E trouxe para a olaria. O segundo processo que a gente aprende aqui é que quando ele pega o barro e traz para a olaria, o barro agora precisa passar pela peneira. Por que pela peneira? Porque o barro que sai do mangue, ele vem com o quê? Com galhos podres, com pedras, vem com sujeira. Aí me lembra da palavra que Deus diz assim, venha do jeito que estás, mas eu não vou deixar você mais do jeito que está. A palavra diz que venha do jeito que está, mas não permaneça mais assim. Mas até eu, para não permanecer mais assim, eu preciso passar na olaria de Deus. Eu preciso passar na peneira de Deus. Na peneira do oleiro, que nesta noite está aqui dizendo. Né? A peneira que vai tirar de mim o quê? A sujeira, as pedras que me empatam de se aproximar dele.
de adorar Ele como Ele deve ser adorado, com a nossa vida em prática, mostrando a Ele que nós cada dia mais queremos mostrar Cristo, que é o Filho amado dele na nossa vida, né? Então, o segundo processo é que a gente precisa passar por essa peneira. Peneira vai, peneira vem, e assim a vida nossa. E a gente não sabe quando vai sair dessa peneira, porque Deus, Ele sabe quando tirar a gente dessa peneira. Mas se fosse eu, já queria dizer, tá bom, Deus, para lá e para cá, isso machuca, isso dói. Mas Ele sabe o tempo de toda a sujeira ficar em cima da peneira e Ele jogar fora o sujo, o que não presta. E a terceira coisa que a gente passa esse processo do barro para virar vaso é que a gente precisa ser amassado. Amassado, não é verdade? Amassado porque precisamos tirar o quê do amassado? Quanto mais eu amasso, quanto mais o oleiro amassava, mais saiu o quê? As sujeiras que estavam ainda dentro, impregnada, que só saía no amassão. Precisava sair da peneira, precisava molhar um pouco, e aí começar a amassar. E ali ia tirando o resto das sujeiras que estavam encobertas. Deus passa a peneira para tirar as sujeiras visíveis, que está na vista de muitas pessoas vendo. Mas Deus agora vai precisar investigar mais esse barro. Porque esse barro vai virar um vaso, e um vaso de honra, para a glória de Deus. Então ele não vai levar esse barro de todo jeito para aquela roda, não, igreja. E ali Deus começa a apertar, e aí começa a sair as impurezas, começa a sair as sujeiras que ainda estão dentro. Mas ainda tem um outro processo, que é o quarto passo. O quarto passo, Jackson, é que agora Deus vai botar a gente para curtir, vai cobrir a gente com uma lona preta e vai curtir a gente ali. É nesse momento que eu começo a pensar, poxa, meus amigos me abandonaram. Cadê a minha igreja? Cadê Deus que não fala comigo? E Deus deixa ali você numa curtição, curtindo o barro. Eu estou sendo prático, porque essa palavra não é nem para a gente aprender, é só para a gente fazer uma reflexão na nossa vida nessa noite. É muito fácil eu chegar e dizer, aí, varão, aí, vaso. Mas o vaso precisa passar por esse processo. O vaso sabe o que ele passou para ser vaso hoje na vida das pessoas. Não é verdade? E aí agora você está ali no seu coberto, sendo curtido. Você está ali clamando a Deus, questionando. E nada de Deus falar. Ninguém aparece. Parece que todos lhe abandonaram. Mas aí Deus está preparando você agora para o quinto passo. E o quinto passo é levar você para as rodas, para as mãos do oleiro. Né? Você sai da curtição, o barro sai da curtição e vai para as rodas, aonde ali vai começar o quê? A fazer o vaso. E o interessante, Jackson, é que quando ele vai começar a fazer esse vaso, ele começa a apertar de dentro para fora. Isso é uma lição para a nossa vida nesta noite. Tem pessoas que querem botar roupa de crente, botar a Bíblia debaixo e agora dizer eu estou fantasiado de cristão. Deus está dizendo nesta noite para nós que quem faz o vaso é ele faz de dentro para fora, porque ainda tem coisas dentro que precisa ser tirado. Precisa ser tirado nesta noite de nós, porque ele está fazendo um vaso grande. Precisa ser tirado de nós o ódio, a mágoa, a inveja, a mentira. Enquanto isso, ele está apertando de dentro para fora, porque ele quer que Cristo suja de dentro para fora na nossa vida. A gente só vai mostrar Deus quando a gente começa a sair de dentro para fora. É muito fácil a gente mostrar Deus vestido de fora para dentro. Mas Deus, que conhece o nosso coração e que é o oleiro da nossa vida, Ele está dizendo, olha,
quem faz o vaso sou eu. É o vaso que está na minha mão. E o vaso que eu vou fazer é conforme a minha vontade e o meu querer. Porque é um vaso que eu vou fazer para a minha glória. Então, nessa noite, a gente vê os processos que o barro tem passado. E quando Jeremias vai ali e vê aquele vaso, Deus vai mostrar para ele a situação da vida de Israel. E nós somos o Israel de Deus nesta noite. E ele está dizendo para nós, olha, antes de vocês virar vaso, olha o que vocês estão passando. Mas não te preocupa, não fica triste por cada etapa que tu tem vivenciado. Porque você está na mão do oleiro. E quem é esse oleiro, Jackson? É o Deus que manda nele amor. Até para amassar a gente, ele amassa com amor. Até para peneirar a gente, ele peneira com amor. Porque ele diz que os dons vão tudo sumir, mas o amor vai prevalecer. É o único dom que não vai apagar. Então, nesta noite, a gente vê que o barro tem passado por alguns processos. E o quinto processo foi esse. Ele está ali, ó, torneando o vaso, que é eu e você. E as maiores lutas que nós passamos, Jackson, igreja, estão ouvindo essa palavra, as maiores lutas que nós passamos não é as visuais, não. As maiores lutas que eu e você passa é aquela que quando a gente está em secreto, eu e você e Deus. É nessa hora que Deus está lá tirando, torneando, apertando de dentro para fora. Filho, eu quero te usar, mas tu precisa tirar isso de ti. Filho, eu quero fazer algo na tua vida, mas tu precisa tirar isso de ti. E ali ele está torneando a gente, apertando a gente de dentro para fora, com maior amor, com maior carinho, com maior zelo. E ali dentro a gente está na maior luta com Deus. Mas o bom de tudo isso, Jacques, é que o vaso ele é feito. Quer queira ou quer eu não queira. Porque agindo Deus na vida do barro, quando ele pega o barro e disse, vou pegar esse barro para mim e vou fazer um vaso de honra, um vaso que meu nome vai ser glorificado, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Nesta noite Deus está dizendo para nós, não importa o processo que você esteja passando. Se alegra em mim, porque sou eu que estou fazendo um vaso novo para a minha glória. Se alegra, igreja, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É muito bom a gente saber que a gente está na mão de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, de um Deus que sabe trabalhar na vida, na nossa vida. Para nós. Então, quando a gente... E isso é inevitável. O barro precisa passar por esses processos. Isso é inevitável, porque o barro não pode chegar cheio de lixo, porque senão vai ficar um vaso frágil, vai quebrar. Mas o importante disso, sabe o que é, Jackson? É que quando ele faz a escolha, quando ele passa o barro no processo, na peneira, quando ele amassa e umedece o barro, e quando ele prepara a gente para levar para a roda, ele esqueceu de dizer algo uma coisa muito importante para a gente. Quando ele foi fazer todo esse trabalho, ele deixou a fornalha ligada, esquentando. E aí vem o processo do vaso entrar na fornalha. Esse é o sexto e último processo que Deus traz para nós nessa noite. Esse é um processo que o vaso ele vai ficar ali 24 horas queimando ali naquela fornalha, aquecida. E é nessa hora que a gente faz essa pergunta, Jackson. Quantas vezes nós, irmãos que estamos aqui nesta noite, fazemos essa pergunta? Até quando, Senhor, esta prova? Até quando, Senhor, esta luta? Até quando, Senhor, essa chama vai arder em mim? É assim mesmo que a gente faz essa pergunta.
E Deus para, olha, e diz para mim e para tu nesta noite: olha para trás e vê o processo que tu viesse passando até chegar nessa fornalha. Eu tenho algo para te dizer nesta noite. Essa é a última prova de todas que tu chegasse até agora. Essa é a última prova que tu vai passar. Então, amigo, se tu estava pensando em desistir, se você estava pensando que Deus não estava te ouvindo, se você estava pensando que Deus não ia intervir e agir na tua vida, Ele está dizendo nessa noite: olha, é a última prova. Só basta você abrir os olhos. Quando Deus diz essa palavra assim, só basta você abrir os olhos, Ele está dizendo para mim assim: olha, vai lá em Daniel, capítulo 3, e tu vai ver algo que tu vai ficar maravilhoso. Daniel, capítulo 3, tem uma história que muitos de nós conhecemos. Fala da história dos amigos de Daniel. Fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram a outros deuses, e por isso foram jogados na fornalha, amarrados. Por que Deus me lembrou essa passagem? Porque eu também posso estar nessa fase da fornalha, e a fornalha, que é uma luta, que é uma prova, que arde dentro de nós, possa estar fechando meus olhos. Mas Deus está dizendo: abre os olhos. Sabe por quê, Jackson? Porque quando o rei foi olhar 4, e ele perguntou ao súdito: não foram jogados 3? O súdito foi, Senhor. E por que tem 4? Aí o súdito olhou. E quando o súdito olhou, ele viu que tinha outro problema para dizer ao rei. Ele disse ao rei: olha, Senhor, não só tem 4, não. Eles estão desamarrados. Não foi jogado amarrado? Deus tem uma palavra para nós nessa noite, através dessa passagem aqui. Então, quando a gente abrir os olhos, nesta noite, a gente vai ver que o 4º homem vai estar com você nessa luta, nessa prova, nesse ardor, nesse queimor da tua vida. O 4º homem está com você e vai desamarrar a tua enfermidade, vai desamarrar a tua dor, vai desamarrar a tua finança, vai desamarrar, porque ele é o 4º homem. Então, esse é o motivo de a gente se alegrar nesta noite. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque sabemos que Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, há muitas mensagens. Mas Deus quis usar minha boca para eu falar sobre essa mensagem, sobre o barro, sobre o antes do vaso. E o que acontece quando a gente sai dessa luta? E o que acontece quando aquele povo foi desamarrado, que o 4º homem estava lá? Você vai entender que no versículo 30 do capítulo 3 de Daniel, veja o que, no versículo 29, veja o que o rei Nabucodonosor vai dizer. No versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançaram nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é sim, Senhor. Aí fala Nabucodonosor: tornou ele a dizer: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do 4º é semelhante ao filho de um Deus. E quando a gente sair de lá, veja o que aconteceu com Sadraque e veja
que essa prova que nós estamos passando tem um fim. Essa prova que estamos passando, Deus diz nessa noite, é a última prova. E quando a gente sair de lá, olha o que acontece com os homens de Deus. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, meu irmão, nessa noite, é para fortalecer a nossa vida. Tudo isso que nós estamos passando, todo o processo que nós estamos passando, é para a glória de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso oleiro. E Deus, Ele mana dele amor para a nossa vida. Então tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele diz que vai fazer, Ele faz. Então te alegra nessa noite, meu irmão. Porque essa última prova, olha para trás e vê o que tu passasse. O primeiro processo foi o da escolha. O segundo foi o da peneira. O terceiro foi que precisou ser amassado para tirar o resto das impurezas. O quarto fosse esquecido. Estava num lugar de curtição. O quinto fosse para a roda. Quando pensava que estava já pronto, fosse apertado de dentro para fora. Depois, fosse para a fornalha. Última prova. Busca a Deus nessa noite. A palavra de Deus nessa noite foi o quê? Ore. Porque Deus fortalece a gente na oração. Busque a Ele nesta noite, com fé e com firmeza. Eu agradeço a Deus por essa palavra. E que Deus possa abençoar cada um de nós. Cada um que está aqui nessa live, escutando a palavra de Deus. Não é vendo o irmão Vladimilson, não. Porque o irmão Vladimilson não tem muita coisa boa para dar, não. Mas a palavra de Deus, ela é tudo para a nossa vida. Foi lido nesta noite. Passará céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Eu estou muito feliz com o Roberto, filho de nosso pastor Roberto. Quando eu vi ele louvando um louvor aí, o primeiro louvor, é um louvor que eu louvo ele quase todo dia em casa. E eu tive vontade de louvar, mas eu sei e eu tenho certeza que Deus não me usa no louvor, né? Então, eu não vou aqui, eu louvo no meu quartinho, porque aí Deus não bota algodão no vidro, né? Ele recebe o nosso louvor, mas vocês também não são obrigados a escutar o meu louvor. Mas Deus, Ele ama o meu louvor, não é verdade? Então, assim, fiquei muito feliz porque Roberto me representou com esse louvor. Sou grato a Deus pela vida de Roberto. Fiquei muito feliz e me emocionei, viu, Roberto? Você conseguiu tirar lágrimas de mim nessa noite. Deus é fiel. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, mais e mais. Fique à vontade. Amém. É motivo de alegria, né? Uma palavra tremenda. Eu posso falar que essa palavra de hoje mexeu muito com o meu coração, porque Geice, ela está aí, ela é prova disso. E hoje ela perguntou como foi meu dia, e eu disse que não estava me sentindo muito bem por alguns motivos particulares, mas tinha comentado com o João que a gente tinha combinado que eu ia dirigir, né? E eu disse, não, eu vou dirigir porque a palavra do Senhor, com certeza, ela nos renova, né? E Amém. a minha confiança nele, né? Foi essa, e para a glória dele, realmente, verdadeiramente, né? Eu saio renovado hoje, essa noite, porque foi uma palavra que muito boa, né? Muito boa, é a parte de Deus. Ele tem usado o Senhor, né? Grandemente aí para a obra dele, e foi a palavra poderosa. Deus te Amém, meu abençoe, meu irmão. irmão. Deus é fiel. Ainda que a gente permaneça Amém. infiel, continua fiel na nossa vida. Que Deus possa nos Amém. abençoar poderosamente. Esse é o desejo do meu coração, a todos que participaram. E que aqueles também que não participaram, porque não puderam por um motivo ou outro, mas eu tenho certeza que só ficou aqui quem Deus queria falar nesta noite. Amém? Verdade. Amém.
Vai-te embora, meu irmão. Fica na paz e estou muito feliz mesmo. Amém. Saudade, viu? Em breve a gente vai Quarta-feira estar. eu tô aí, se Deus quiser. Amém. Valeu, irmão. E aí, vai